tem informações sobre reforços no Vasco, enfim, aquilo que vocês quiserem saber a partir de agora. Rio Grande do Norte é Vasco, manda as novas, pede o Matheus Torres, vou explicar para vocês, vascaíno, sobre essa história do Cuéllar. Será que ele quase fechou com o Vasco antes do Mundial mesmo? Ainda tem alguma chance de negociação entre as partes? Bora falar agora sobre Cuéllar. Informação trazida pelo site Goal dá conta de que o volante colombiano ex-Flamengo quase fechou com o Vasco no início desse ano. A negociação estava muito próxima de ser concretizada e ele ficaria inclusive fora do Mundial de Clubes. Fui checar com o pessoal do Vasco da 777, nenhum deles quis confirmar algo natural. Mas tem alguns pontos que eu queria debater com vocês. O Cuéllar tem contrato com o Al Hilal até junho de 2024. Ganha R$1,5 milhão por mês, salário incompatível com a realidade financeira do Vasco da 777 hoje, tanto que outro dia, no Paulinho, que é super identificado com o clube, acabou preferindo jogar no Galo, que pagou R$1 milhão por mês a ele, porque o Vasco não tinha essa capacidade. Outro ponto, para contratá-lo agora, o Vasco e a 777 precisariam pagar uma quantia ao Hilal, especialmente às vésperas do Mundial de Clubes e também porque o clube saudita tem contra si um transfer ban, ou seja, não pode inscrever novos atletas. Assim, por tudo que eu consegui apurar, acho muito difícil que de fato o Cuéllar estivesse próximo em vias de ser anunciado como reforço do Vasco. Esse namoro continua, esse namoro pode eventualmente mais pra frente vir a se transformar num casamento, mas talvez não seja nem na metade do ano, quando ele ainda vai ter mais um ano de contrato com o time saudita. O Al Hilal só vai liberá-lo depois que conseguir a liberação do transfer ban, que é aquela punição, impedimento de inscrição de atletas, e se houver uma boa compensação financeira. O Cuéllar que fez grande Mundial de Clubes, foi muito bem nos 3 jogos do time saudita e demonstrou enorme capacidade, mostrou que ainda está muito bem fisicamente. Chegando e deixando o like, tá, galera? Muita gente falando que não tem recebido notificações nem dos vídeos, nem das lives. É importante, na hora de você apertar o sininho, você notar se você está clicando em todas as notificações, porque tem algumas possibilidades. Quando você clica no sininho, tem se você quer ser notificado em todos os vídeos, se você quer ser notificado em alguns ou em nenhum. Então clique em todos, para você ser avisado toda vez. Combinado? Nicola, sou de Seattle. Manda um alô aí, sempre estou assistindo suas lives, Vasco tá chegando com muita força, pode esperar. Eu, Hernani. Hernani, abraço para Seattle, para a galera dos Estados Unidos e para os vascaínos que têm registrado excelentes participações aqui, participações em grande número no chat. Mas a gente tá aqui para falar sobre tudo, né? Cara, eu vi um número que me assustou muito. Só não vou lembrar se foi o Rodolfo Rodrigues quem trouxe, mas os últimos 9 clássicos que o Vasco disputou, o Vasco perdeu todos. São 4 derrotas para o Botafogo, 3 para o Flamengo e 2 para o Fluminense. 4-3, 7, 2-9. Cara, é desesperador e mostra o quanto o Vasco precisava se tornar uma SAF urgentemente. Não tinha a menor condição de seguir nesse rumo. No jogo de ontem, eu até cheguei a dizer que o primeiro tempo foi equilibrado. Não foi equilibrado, não, cara. O Vasco foi melhor do que o Flu. O Vasco teve as 2 principais chances do primeiro tempo. Faltou um pouquinho de capricho, um pouquinho de pontaria. No segundo tempo, aí sim, o jogo ficou um pouco mais equilibrado e ficou melhor para o Fluminense, especialmente depois das mexidas dos 2 técnicos. Achei que o Diniz foi melhor nas mexidas do que o Barbieri. E aí sim, com o Cano entrando em ação. E o segundo gol do Cano é um negócio absurdo, né? Hoje até o Dirceu Maravilha disse que o Cano fez sem querer. Foi nada, foi muito de propósito. Ele percebe o goleiro adiantado, só que é muito difícil você bater com a perna esquerda da linha do meio campo e fazer o gol da forma como ele fez. Ele bateu de forma a parecer que é super simples. Tenta fazer isso com o pé trocado. Vai lá fazer. 45 metros de distância, 50 metros de distância. Nicola, tem quantos jogadores negociando com o Vasco? Alex Moraes. Hoje o Vasco trabalha com prioridades. Um atacante de lado de campo, um camisa 10, um volante e eventualmente mais um zagueiro. O Capasso chegou nesse domingo ao Rio de Janeiro para passar por exames médicos ao longo da segunda e assinar contrato até dezembro de 25, negócio de $1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. Então, 3 a 4 reforços. Mas a percepção que eu tenho é de que agora não há tanta pressa assim, tá? Mas essas são as prioridades no momento para o Vasco. O Valércio Araújo, por que quando falando de Andrei ser emprestado, especulam ele no Corinthians ou Internacional, sendo que se ele for emprestado pelo Chelsea, existe uma cláusula no contrato do Vasco sendo prioridade. Boa oportunidade que você me dá para explicar isso, Valércio.
o Chelsea ainda não topou emprestá-lo para o futebol brasileiro, porque ainda tem esperança de conseguir o visto de trabalho, a permissão de trabalho para que o Andrei jogue na Premier League. Andrei que arrebentou no Sul-Americano Sub-20, o cara fez. O cara foi o artilheiro do time com 6 gols em 8 jogos. O cara foi eleito o melhor jogador da final, foi eleito o melhor jogador do campeonato e também foi campeão com um gol. O gol dele foi o gol decisivo, estava 0-0 com o Uruguai. Aos 85 ele marca de cabeça 1-0, depois no finalzinho o Pedro do Corinthians faz 2-0. O Chelsea só vai emprestar o Andrei se não conseguir o visto de trabalho. E para que ele consiga o visto de trabalho, o Andrei precisa jogar a Libertadores da América. Existe uma grade de pontuação de acordo com o nível dos campeonatos. E o Andrei só vai conseguir a pontuação que precisa para ter o visto de trabalho jogando a Libertadores. Então, por mais que essa informação sobre a prioridade do Vasco, ela não é confirmada por ninguém. Mas por mais que ela exista, vamos trabalhar com a ideia de que ela existe. O Andrei vai falar, pessoal do Vasco, eu não posso voltar para aí, porque se eu voltar para aí, eu não vou jogar Libertadores e eu não vou ter a permissão de trabalho do Chelsea. Então o Chelsea não vai me emprestar para vocês. Isso eu ouvi do empresário dele. Está descartada a possibilidade de o Chelsea emprestar o Andrei para o Vasco. Não tem possibilidade. O que dá para cravar também é que ele não vai nem para o Flamengo, nem para o Fluminense, por conta da rivalidade, por gostar bastante do Vasco. Aí sobrariam o Corinthians, o Palmeiras, o Internacional, o Atlético e o Fortaleza tem menos chances porque vão disputar pré-Libertadores. Para o Andrei não seria interessante fechar com um time que não tem a convicção de que vai jogar a fase de grupos, mais ou menos por aí, entendeu, Valércio? Coelar, Bruno Henrique e Coutinho no Vasco, é o Jackson Valdo. O Coelar tem contrato até junho de 24. O Thiago Fernandes chegou a publicar horas atrás que ele quase esteve fechado com o Vasco. E ele teve a ponto de nem jogar o Mundial para ir para o Vasco. Informação que eu consegui obter pouquinho diferente, que em nenhum momento esteve tão perto assim, porque o Al Hilal não pode contratar um substituto, tem um transfer ban contra o clube, e outra, o cara ganha R$1,5 milhão e tem contrato até junho de 24, para o Al Hilal só seria negócio liberá-lo mediante compensação financeira. Sobre o Bruno Henrique, o contrato está se encerrando na metade do ano, no Al Ittihad, é alguém que você pode assinar um pré-contrato, sim, é muito bom jogador. O Coutinho no Vasco não será para agora está completamente descartado, ele ainda quer ficar mais um tempo na Inglaterra. Se ele perceber até metade do ano que a coisa não evoluiu, que ele não está conseguindo jogar com o Naemi, aí sim ele pode discutir sobre a possibilidade de vir ao Brasil. A Laura Nascimento pergunta, boa noite, Nicola, há chance de o Andrei do Chelsea realmente jogar no Verdão? Fica com Deus. Obrigado, Laura, pelas palavras. Não é uma operação fácil, o Chelsea vai tentar a todo custo obter esse visto de trabalho. Não quero vender esperança para o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, nem de ninguém. Mas existe uma possibilidade. O Palmeiras trabalha já há algum tempo com a chance de ter o Andrei como um titular. Tem um outro probleminha além do visto de trabalho. A obtenção do visto de trabalho na Inglaterra não é fácil, tá? Um tempo atrás o Manchester City contratou o Douglas Luiz, também do Vasco. O Guardiola chegou a redigir uma carta para diretoria da Premier League, para a cúpula da Premier League, para falar, esse jogador é um jogador diferente, estou trazendo ele porque ele tem potencial para ser um special player, que é como ele se refere a esses casos excepcionais de caras que não têm a pontuação, mas poderiam ser jogadores especiais. O pessoal da Liga falou, não vamos liberar. E o Douglas Luiz acabou precisando ser emprestado ao Girona da Espanha, que é outro clube do Grupo City. Se não houver a liberação, se não houver a obtenção desse visto de trabalho, o menino vai precisar jogar no futebol brasileiro, tá? E o Palmeiras é uma possibilidade. Eu até li gente falando que acho que foi o Samir Carvalho que falou que entre Palmeiras e Corinthians o Andrei prefere o Palmeiras. Eu mandei uma mensagem, eu não acabei nem contando. É até legal contar para vocês, quer ver, ó? Mandar mensagem mandar mensagem não, vou ler a mensagem que eu mandei para uma pessoa que trabalha com o Andrei. Eu até reproduzi uma matéria. Andrei prefere atuar no Palmeiras do que no Corinthians. Foi uma postagem de uma página no Twitter reproduzindo a informação do Samir Carvalho. Eu mandei mensagem para minha fonte, falei, sigo essa linha. Aí a pessoa falou, não existe isso. Estamos trabalhando em várias frentes. É óbvio que a prioridade para o Andrei é ficar na Inglaterra, não há dúvida disso, mas se não houver a possibilidade, ele vai sentar com todos os interessados para escolher. O que dá para descartar é Flamengo e Fluminense por conta da rivalidade. Ele é muito vascaíno, cara, e ele já tinha em outros momentos
Oportunidade de sair, o Flamengo tentou levá-lo praticamente de graça, ele disse, não, no Vasco eu não saio de graça.